Olá, amigos do Notícias Agrícolas, sou Frederico Olive e novamente estou aqui na bancada do site para falar sobre agricultura sustentável e depois das últimas semanas conversando com vários especialistas do setor de plantio direto na palha, falando sobre as inovações e as evoluções do sistema, estou do outro lado da linha com o produtor Luiz Pradella, falando diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, onde o Luiz tem uma fazenda muito próxima ali de Luiz Eduardo, na cidade de Formosa do Rio Preto. Luiz, muito bom dia. Bom dia, Frederico. Bom dia aos internautas do Negócios Agrícola. Estamos aqui à disposição para falar um pouco de plantio direto, né? Muito bem. Ô Luiz, nas últimas semanas nós temos um espaço aqui no site Notícias Agrícolas, dentro do programa Tempo e Dinheiro, para falar sobre agricultura sustentável. Acompanhamos também na semana passada o Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha, que aconteceu 100% digital, e ali a gente percebeu como estão acontecendo as inovações e a evolução do sistema para que o agricultor possa ter realmente uma agricultura sustentável dentro daquilo que os princípios do plantio direto exigem. E você, Luiz, é um produtor já que está há mais de 20 safras aí no Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, plantando em Formosa do Rio Preto, e também faz aí um trabalho intenso. Eu queria saber de você qual é a sua experiência em relação, então, à aprimoração, né? Qual é a sua relação com o aprimoramento dos princípios do plantio direto para que você tenha um resultado aí de maior produtividade e também de maior rentabilidade na sua atividade, Luiz? Então, essa atividade de plantio direto é uma atividade que a gente fala que é praticamente uma religião, né? Ou, enfim, algo que o produtor tem que ir construindo no dia a dia da sua atividade, né? Não é uma máquina que você compra pronta e faz ainda algumas adaptações, né? Mas sim, o sistema de plantio direto é algo que envolve muito o produtor, o assistente, a consultoria, né? A consultoria tem um papel importante nisso para estar transitando as informações e levando as melhorias às propriedades, mas é muito do produtor querer, né? Então, se nós aqui do Grupo Pradella, no caso que plantamos a área, não tivermos essa vontade de fazer, né? Porque o plantio direto é um sistema mais difícil do que o plantio convencional, né? Porque o plantio convencional você não tem palha, biomassa para interferir em alguma operação, né? No plantio direto você já tem que se preocupar com a cobertura de solo, né? Com o não revolvimento e a manutenção do ano todo, a rotação de cultura sobre aquele solo. Então, um desafio um tanto maior. Porém, com o tempo, os benefícios eles começam a superar muito esses desafios que o sistema impõe, né? Que o início do sistema de plantio direto, você tem um problema maior com compactação por ter poucas raízes ainda, pouca diversidade de planta, pouca rotação de culturas, e à medida que vai evoluindo, né? Com 10 anos você vence uma barreira, com 20 anos vence outra barreira. E à medida que a tecnologia também vai melhorando, esse processo, com certeza, ele vai se antecipando, né, as formas de fazer. Quando a gente iniciou o plantio direto em 94, no oeste do Paraná, braquiária era um linço na lavoura, uma invasora de alto potencial, né, por quê? Que também não se conhecia e não se tinha herbicida para controlar. Hoje a braquiária é a santa braquiária do sistema de plantio direto, né, uma planta importantíssima no sistema, né? Porque ela cabe junto com outras culturas, né? Então, assim, num panorama geral, é um desafio bom, né? Pelos benefícios que vem entregando, né? Muito bem. Bom, dentro dessa evolução que você vem aprimorando nas suas áreas de produção, como é que você conseguiu ter maior volume de massa sobre o solo? Qual foi a sua receita aí para que você atingisse aí um nível satisfatório aí de volume de matéria orgânica sobre o solo, Luiz? Então, aqui nós estamos falando do oeste da Bahia, de um clima definido, né? Que as chuvas vão de meados de outubro, meados de novembro, início das chuvas, e elas vão até abril,
alguns anos até maio, né? Mas de maneira geral a chuva boa é de novembro até meados de abril. Nós temos um período de umidade bastante curto para fazer duas culturas aqui. Então a safrinha praticamente ela não existe, são pontos bastante específicos dentro da região. No caso da nossa propriedade, a gente não investe em safrinha, safrinha comercial de milho. A gente investe, então, 1/3 da área na cultura do milho em consórcio com braquiária. Vai fazendo essa rotação de forma que 1/3 da área tem milho e 2/3 tem soja. Dessa forma, a cada 3 anos, nós temos milho em consórcio com braquiária rodando as nossas áreas de produção. Essa é a principal forma de produção de um alto volume de biomassa e também de raízes, né? Que hoje é muito mais importante a gente falar do volume de raízes do que da parte aérea, né? A parte aérea é automático que se vai ter, parte aérea da planta. Agora, volume de raiz é muito mais importante para realmente agregar matéria orgânica, né? Fazer o sequestro de carbono e fazer a descompactação de solo, uma vez que a raiz é muito mais importante para descompactar do que a cobertura. Também em sucessão na cultura da soja, sempre que possível nós entramos com braquiária ou com mombaça, ou até mesmo milheto, sorgo, que são culturas que demandam de pouca chuva para formar de 3 a 5 toneladas de massa seca por hectare sobre a semeadura. Mas realmente o principal aqui, em foco, é o milho em consórcio com braquiária para realmente a cada 3 anos você dá nós chamamos aqui de turbinar o solo de raízes e cobertura, né? Através desse método aí que produz aí de 10 a 15 toneladas de massa seca e com certeza outro tanto em raízes, né? Muito bem. Nesse sentido de você fazer esse consórcio do milho com a braquiária, eu próprio já visitei algumas áreas, conversei com produtores e alguns deles ainda estavam um pouco céticos em relação a esse manejo, justamente porque eles dizem que a braquiária vai competir um pouco aí com o milho, baixando a produtividade do milho. Como é que é a sua experiência em relação a esse conceito? Olha, esse conceito ele tem um pouco de sentido, de algum tipo de perda em algumas safras, de repente que faltar muita chuva, nós já tivemos algum tipo de perda. Mas de maneira geral, não tem problema, sabe? É questão de 1 saca, 2 sacas de milho, que você colhe a menos no consórcio, mas por outro lado você agrega 10, 15 sacas de soja, né? E o saco de soja vale 2 vezes a 2 vezes e meia a do milho. Então a gente tem que ter essa visão do conjunto. Se ficarmos presos à visão só do consórcio, talvez realmente vai ter algum ponto negativo aí de produtividade. Mas quando a gente olha o contexto, o ganho sempre será maior do que no balanço, né? Que o caso nosso aqui é sempre fazer o balanço de 1 safra de milho e 2 de soja. Esse é o balanço. São 3 anos para fazer um balanço daquela área. E aí comparar com, de repente, uma área que não teve milho em consórcio ou que eventualmente não teve milho mesmo, né? Nada de rotação de cultura, comparar o pacote de herbicida, de inseticida, inclusive para pragas de solo quando não se tem rotação de cultura, é uma necessidade muito maior de tratamento de sementes do que onde não tem. No nosso caso, por exemplo, a gente já não está utilizando mais inseticida na cultura da soja, no tratamento de semente, em função de uma melhoria de solo, né? Se trabalha praticamente com biológico e fungicida, muito pouca dose, inclusive, né? Se tem uma condição diferenciada daquele solo tratado aí. Então, tudo uma questão de ingressar na atividade, né? E cada um ir descobrindo a forma de fazer. Então, desde o primeiro ano que nós fizemos o consórcio com braquiária em 2005, 2006, todos os anos foi tentado alguma coisa diferente, né? Este ano, inclusive, diferente. A gente conseguiu colocar a semente incorporada e germinar a semente junto com o milho. Depois tem que fazer o controle, né? Se vê que essa braquiária sobe muito rápido em relação ao milho, tem que segurar ela. Tem formas químicas de fazer isso daí com subdose, só para segurar ela. Aí o milho vai desenvolvendo
e depois a braquiária lá, quando o milho estiver vencendo o ciclo dele, a braquiária vai fazer o trabalho que ela tem que fazer já com o milho louro secando. Então é uma questão de ajustes, né? No começo sempre se sofre um pouco mais, e aí vai se descobrindo as formas e vai se fazendo um ajuste de rota, né? E vai se conseguindo melhorar o resultado. Dessa forma que vai acontecendo. Mas com certeza tem que se olhar o balanço da rotação e não de uma cultura. Muito bem. Em relação a esse manejo da braquiária, como é que você faz o procedimento de operação para que você tenha aí essa incorporação da braquiária junto com a palhada do milho logo após a colheita do milho? A incorporação, na verdade, é só o manejo, né? Porque não existe a incorporação. Então, a colheita do milho aqui ela é feita já no período da seca, né? Com o milho com abaixo de 14 de umidade, já pronto para consumo, né? Para armazenamento e consumo. Nós não temos unidade de secagem e normalmente não tem valido muito a pena secar milho por aqui. Até porque a nossa microrregião já planta mais no final do ciclo de plantio, né, de milho. Então, os primeiros milhos mais ao sul, eles são secos e vendidos logo. No nosso caso, a gente não teria esse ganho. Então, nós aguardamos ele secar na lavoura, feita a colheita do milho. Logo após a colheita do milho, nós fizemos o manejo a dessecação da braquiária, né, com a utilização de glifosato. Normalmente é glifosato que se utiliza. De 5 a 7 dias após a dessecação, nós manejamos com um rolo destoroador a fim de acomodar essa palha, criar aí um tapete sobre o solo, né? Esse tapete é muito importante que o produtor faça realmente, que é muito diferente você ter uma palha de pé do que uma palha acamada, né? Essa palha acamada forma um tapete aí, mantendo a umidade do solo, né? A umidade percolando no solo, mesmo na época da seca. Logicamente que não vai ter umidade alta. Mas quando voltar a chuva lá em outubro, novembro, qualquer um pouco de chuva já consegue ligar a umidade de baixo, né? A gente tem conseguido estabelecer lavouras 6 meses após a seca, com 30 a 40 milímetros de chuva, fazer um bom estabelecimento e entrar num veranico de 25, 30 dias e não ter plantio dessa lavoura, né? Ela realmente estabelece e consegue fazer com que a soja suporte isso. Então, resumindo aqui, né? Essa resposta acho que vale a pena. Colheita, já na época da seca, assim que a braquiária der sinais de começar a morrer pela seca mesmo, lá no mês de junho, julho, é feita a dessecação. De 5 a 7 dias entramos com o rolo destoroador para fazer o manejo, né? Acomodar essa palha em forma de tapete. E aí, normalmente, depois do milho, a gente não tem adubação, a adubação é zero para a próxima cultura de soja. Esse é um grande benefício da rotação, que a gente carrega mais adubação no milho e braquiária, e daí para o outro plantio não tem nenhuma operação de adubação. E em novembro, quando volta as chuvas na região, inicia-se o plantio da soja em cima da palhada. Muito bem. Bom, o resultado então é bem claro quando você tem um tapete, como você próprio disse, sobre o solo, essa cobertura, essa massa verde, você vai reter mais umidade e aí você tem condição realmente de ter no momento do plantio já um stand que vai emergir com mais eficiência. Esse é o sentido de tudo aí quando você tem esse consórcio, né, Luiz? Exatamente, a gente está conseguindo inclusive fazer, não foi o caso deste ano, né, que as chuvas estavam atrasando, a gente preferiu aguardar a chuva para iniciar o plantio, mas já há alguns anos a gente inicia o plantio em 6 meses de sol, com essa cobertura aí, com previsões boas, a gente consegue fazer o popular plantio no pó, nessas áreas aí, nesse 1/3 da área de plantio que tem bastante palha, consegue fazer o plantio mesmo com 6 meses de sol, ou seja, tendo sol, mas tendo a palhada cobrindo aí, você tem uma superfície de solo que você consegue depositar a semente aí de 2 a 3 centímetros de profundidade, que para plantio no pó é excelente. Aí vem a chuva, você tem uma emergência perfeita dessa lavoura. Ou aguarda 1 ou 2 chuvas aí para essa palhada começar a degradar um pouquinho, para facilitar o corte, porque daí o solo fica mais fofo, você tem uma dificuldade maior de corte com o solo úmido, né?
Então, a gente tem até preferência de plantar essas áreas antes da primeira chuva, né? Esse 1/3 da área. Depois estende o plantio para as outras áreas. Mas o grande sentido realmente do tapete é como um solo, se for pegar lá um pátio da fazenda, da propriedade, e colocar uma lona preta, né? Uma lona sobre o solo. Pode ser uma época de seca, você vai ver que em poucas horas vai ter umidade na lona, porque a água que vem subindo, que está perdendo pela evapotranspiração, por evaporação, ela não consegue evaporar a partir da superfície do solo. Então você vai ter uma umidade, por pouco que seja, mas você vai ter uma umidade no perfil do solo. Então, com uma chuva de 30 milímetros, 40, 50 milímetros, você tem uma umidade boa e aquele tapete continua evitando a evaporação daquela água na superfície. Então, a grande vantagem é essa. E o início das chuvas aqui na região normalmente não são com volumes altos de chuva, né? Então, se compararmos um plantio direto bem conduzido com uma área de plantio convencional, plantio direto se inicia o plantio com 30 a 40 milímetros. No convencional, precisa de 150 a 200 milímetros para você ter uma segurança de plantio. E aí, olhando para um plantio convencional, se planta 2, 3 dias depois da chuva. Nesse plantio direto que eu estou falando, nesse sistema de plantio direto, nós temos já plantios com até 12 dias depois da chuva e estabelecendo a população de uma forma extremamente satisfatória. Então a gente consegue escalonar muito melhor um plantio, distribuir as áreas de plantio com um veranico, né? Uma chuva de 40 a 50 milímetros, nós temos 10, 12 dias para fazer plantio e germinar, estabelecer essa cultura. Enquanto o produtor que está no plantio convencional, ele vai ter que ter mais máquinas, porque ele só tem 2, 3 dias, no máximo 4 dias de plantio. No convencional, ele já não tem mais umidade suficiente na superfície para plantio emergência, além do que ele pode ter problema com escaldadura, uma série de outros problemas com pragas de solo, que no plantio direto bem feito não vai ter, ou a incidência é muito baixa. Muito bem. Ô Luiz, e você consegue também já encontrar sobre essa palhada, né, sobre o solo, né, embaixo da terra mesmo, os micro-organismos, eles auxiliando aí o desenvolvimento desse solo, quer dizer, criando um solo realmente saudável, né? Como o pessoal da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha diz, a saúde do solo. Sim, com certeza, porque a gente também já vem desde a década de 70, na verdade, já se utiliza produtos biológicos no sistema de produção, que na época era o Brad-Rhizobium, que é o popularmente conhecido inoculante para a soja, né? Que busca nitrogênio do ar através de bactérias nitrificantes. E aí a gente foi utilizando, né, principalmente de 2006 para cá, além de já estar utilizando outras formas, mas especificamente na safra de 2004, melhor, para cá a gente começou a utilizar o jato dirigido no sulco. E esse jato dirigido no sulco a gente aumentou a dose de inoculante e passamos a utilizar outros tipos de biológicos, né? Iniciamos lá com tricoderma, depois Pocônia, Bacillus subtilis. Hoje nós utilizamos o Brad-Rhizobium, o azospirino na co-inoculação, microgel, enfim, vários outros biológicos que vão no sulco e plantio. Além do que a nossa grafitagem de semente, o nosso grafite também é misturado com, na verdade, os biológicos misturados ao grafite que vai na semente, que é o deslizante para melhorar a plantabilidade, né? Então, dessa forma, todos os anos a gente vem inoculando, e onde faz sobre semeadura sempre vai no tratamento de semente, esse biológico misturado ao grafite também. Então, na braquiária vai, no milho vai, na soja, todas as culturas, todos os plantios nossos vão com esses biológicos. Então, desta forma, a gente acelera o processo do aumento da biota do solo, né, que é a vida do solo. E é por esses aspectos aí que também a gente vê aquele fato que eu comentei anteriormente, né? Nós não utilizamos mais inseticida no tratamento de semente de soja, né?
No milho ainda se utiliza porque é tratamento industrial e a gente não está conseguindo comprar o híbrido sem tratamento, mas nós vamos chegar lá. Então, dessa forma, a nossa carga de químico no solo, não que esteja não é produto fora de registro que eu estou falando de produto registrado, mas a nossa carga de químico no solo está diminuindo pelos benefícios do sistema de plantio direto. Como também está diminuindo o uso na hora das dessecações, com utilização de produtos biológicos na mistura com o produto químico. Tem melhorado muito a eficiência do glifosato, a utilização do produto biológico na mistura. Não vou fazer o nome comercial aqui, enfim, mas a gente utiliza produto biológico nessa mistura. Assim como também utiliza produto biológico na aplicação de inseticida, conseguindo reduzir dose com aumento na eficiência. Então, ao longo do caminho, como eu falava lá na minha apresentação ainda, todos os anos vão surgindo coisas diferentes, coisas novas que podem ser testadas, E nesse teste a gente contrata um pesquisador para fazer os trabalhos de pesquisa dentro da nossa propriedade para ir testando as novas tecnologias que vêm para depois levar para o campo comercial, sempre tentando agregar, buscando muita coisa dessa área de biológico e mais da parte fitotônica das plantas, utilizando-se de produtos de complemento da alimentação propriamente dita das plantas, com o objetivo de fortalecer a planta para ela depender de menos do remédio, no caso, do químico, que é o mesmo que nós buscamos na farmácia quando nós não estamos bem, Muito bem. Nós estamos bem, não vamos na farmácia, então, para fazer um comparativo aí com o público, Quanto melhor nutridos estivermos, a planta estiver, menos remédio. Muito bom. Ô Luiz, você também é vice-presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, aí para a região da Bahia. Como é que você vê o engajamento de outros agricultores dentro desse sistema que você pratica já há tantos anos aí nas suas áreas? A gente vê que só vem crescendo, Cada dia mais vai aumentando os adeptos aos sistemas. O bom é que nos últimos anos tivemos uma grande evolução da substituição da grade pela cultura do milheto. A gente começou isso lá atrás, em 2004, logo que chegamos aqui, em 2000, 2001, uma abertura de área já. Na sequência, a gente começou a cultura do milheto, na sucessão, na sobressemeadura. Enfim, nos últimos anos, se a gente olhar a imagem de satélite e tal, do oeste da Bahia, ou das lavouras de Goiás e tal, do Cerrado, a gente vai ver que no final das chuvas, muitas dessas áreas ficavam vermelhas, que a gente chama, revolvidas por uma grade, por algum tipo de preparo de solo. Nos últimos anos percebemos que essa técnica ela evoluiu muito, se vê muitas poucas áreas gradeadas, revolvidas, e muitas delas verde até junho, julho, quando vai terminando realmente a umidade do solo. Então está aumentando, uma cultura que está entrando muito bem na sobressemeadura é o mombaça, o capim-mombaça, que consegue germinar muito melhor do que as braquiárias, por se tratar de uma semente miúda. Tem muito mais sementes por quilo de semente, por 100 gramas, que se mede isso. Então está entrando muito bem com um avião, com um pulverizador de barra, com equipamentos adaptados sobre as barras para fazer essa cobertura em sobressemeadura. De forma que o sistema ele está evoluindo. Agora, o sistema mesmo, na íntegra, há um longo caminho realmente e decorre muito, por exemplo, aqui da região, de melhorar a cadeia do milho para melhorar o consumo aqui, transformar em proteína animal, ou melhorar a questão da exportação do milho para que realmente a gente possa aumentar e muito. Nós precisamos no oeste da Bahia sair de 150, 170 mil hectares de milho para
700 mil hectares de milho para a gente poder ter 1/3 da área com milho, né? Isso distribui muito melhor a questão operacional das máquinas e realmente dá esse incremento, porque o milho permite fazer um consórcio e não uma sucessão de culturas, né? Mas assim, o sistema vem crescendo, ele vem melhorando a cada dia, né? Praticamente você não vê mais máquinas plantadeiras sendo vendidas sem possibilidade de fazer pelo menos semeadura direta, né? A maior parte delas é para plantio direto, para grandes volumes de biomassa. As máquinas estão bem adaptadas para o sistema hoje. Muito bem. Tá certo, Luiz. Estamos encerrando já a nossa entrevista aqui nesta manhã no site Notícias Agrícolas, falando de agricultura sustentável, com o Luiz Pradella, que é produtor rural lá do oeste da Bahia, também vice-presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha para a região da Bahia, do oeste da Bahia, principalmente ele produz na cidade de Formosa do Rio Preto. Luiz, então eu queria uma consideração final sua, uma mensagem então para os agricultores que estão em busca desta evolução, dessa eficiência no sistema de plantio direto na palha. Quais são as suas dicas para esses agricultores que ainda estão buscando esses desafios para ser mais eficiente? Bom, primeiramente que plantio direto se constrói, né, não se compra. Então, que não desanimem, né? Eu ouço muito falar que a cada 3 anos tem que entrar novamente na área com escarificador, porque o solo compactou, né? Então, lembrar um ponto chave, né? Que quem revolve solo e não agrega raízes, ou seja, escarificou, fez um revolvimento de solo mais profundo, tem que obrigatoriamente ser programado para fazer ali no mínimo uma braquiária ou uma gramínea que tenha altíssimo potencial de enraizamento, porque um solo revolvido, mexido, como se fala no popular, e sem raízes, 6 meses depois ele estará compactado novamente. Então não adianta fazer revolvimento de solo, descompactação, seja qualquer intervenção mecânica, se não for aliado às raízes. A parte mecânica vai quebrar a compactação, mas quem vai manter a descompactação são as raízes, são a biota do solo. Então, não desanime, tem que passar essa fase dos 3, dos 5, dos 10 e assim por diante para poder ter sucesso lá na frente. Mas é algo que vale muito a pena investir, insistir, porque os benefícios virão, né? Então, aqueles 10, 12 dias que se pode estar plantando depois de uma chuva para escalonar plantio, diminuir pragas de solo principalmente, melhorar o seu manejo, não ter amargoso e buva, roadeira, que são 2 plantas que, onde tem agricultura praticamente elas estão presentes, mas se tiver cobertura, elas não estarão lá. Então, dessa forma, né? Que tem que insistir, e os alicerces do plantio direto, que é o não revolvimento, rotação de cultura e semeadura direta, esse tripé tem que se manter, senão o sistema de plantio direto ele não sobrevive. Muito bem. Então tá certo. Então agradecemos a presença então de Luiz Pradella, produtor rural, trazendo aí as suas informações sobre o manejo que ele realiza nas suas áreas de produção dentro do sistema de plantio direto, aplicando os princípios básicos que o sistema exige. Luiz, então, muito obrigado pelas informações. Espero poder vê-lo novamente aqui no site Notícias Agrícolas, no programa Tempo e Dinheiro, trazendo mais informações aí sobre a evolução do sistema. Desejando para você boa sorte aí na sua safra 2020-2021, que tudo corra bem e que a gente possa ter aí grande produção na nossa agricultura brasileira. Ok, obrigado, Frederico, obrigado a todos, aos espectadores aí pela oportunidade de a gente poder estar interagindo e passando um pouco da nossa experiência aqui, apesar de não somos professores, temos um pouco de experiência para contar. Muito bem, muito obrigado, Luiz, e para vocês que estão acompanhando o site Notícias Agrícolas, fiquem conosco.